Dia pessoal, 10 de agosto de 2020. Vamos começar nossa manhã, de estudos, refletindo em Salmos, capítulo 3, verso de número 8, que está escrito assim: ó, a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a sua bênção, a tua bênção, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo. Se você faz parte do povo de Deus, você tem a bênção de Deus sobre você. Certo? Então reflitam, pense nessa mensagem de Salmos 3, versículo 8. Escreva na sua agenda. Se o teu responsável estiver em casa perto de você, peça para ele assinar de caneta azul, com cabeçalho completo, como sempre. Manda para mim a sua agenda linda e maravilhosa. E já abre o teu livro na página 62. Iremos hoje falar da página 62 até a página 69. Penso eu, acredito eu, que o assunto tratado aqui será um assunto agradável a vocês, tem muito a ver com a realidade do mundo em que nós vivemos, e tem a ver também, a pessoa que foi entrevistada, o assunto aqui, que eu acho que a maioria deve ter escutado alguma coisa, pensado alguma vez aí no YouTube. E quem não conhecer nada vai conhecer hoje. Mas vamos começar. Aqui fala que a internet é um espaço democrático. Por que é democrático? Porque você pode postar o que quiser, como quiser, compartilhar fotografias, fazer blogs, vídeos, montagens. Aí as pessoas vão em palestras, em cursos, Eu sei que aí na sala tem alguns blogueiros, tem alguns youtubers, Tô sabendo aí que tem algumas coisinhas assim, Que alguns já estão começando e que postam isso, aquilo outro. Até eu tô numa vida dessa, de YouTube, gravação daqui, gravação dali. Então, a internet está aí ao alcance de todos, ou quase todos, porque na nossa realidade, falando nos nossos dias atuais, muitas pessoas ainda não têm acesso a essa tecnologia. Mas o tema é opinião digital. Vem logo 3 perguntinhas na página 63, eu sempre digo assim para vocês, na sala de aula. Primeiro eu copio as perguntas, que é mais fácil você copiar tudinho no caderninho, depois vai respondendo, depois vai para o livro, Mas sempre fazem ao contrário, responde ao livro, depois, quando dá tempo, que copia no caderno. Então, fica à vontade, mas eu quero essas 3 perguntas que eu não vou ler para você, porque você sabe ler bem direitinho, e vai me dar as suas respostas sobre elas, e são respostas bem pessoais, portanto, respostas bem inteligentes à altura de um 7º ano. Na página 64 também tem mais 2 perguntinhas para você copiar e responder no seu caderno. Eu tenho um total de 5 perguntas no caderno, tá bom? E nós vamos estar falando hoje, tem aqui um tema muito importante, isso aqui foi uma entrevista, que é assim: ninguém tem a obrigação de saber tudo, diz criador do Manual do Mundo. Já ouviram falar no Manual do Mundo? Do Iberê Tenório? Ele é o cara, na minha opinião, ele é o cara, e nessa entrevista aqui, que foi Sérgio Matsuura que fez em 2016, ele vai estar falando como começou o Manual do Mundo, fala da participação da sua esposa, fala das ideias, ele fala exatamente quando é que foi criado, quando os milhões de seguidores que ele tem. Inclusive, não pense que no período de pandemia, quem já viu aí o Manual do Mundo, com certeza observou que ele traz muitas dicas, de como criar máscaras, como fazer máscaras. Falam o motivo porque em março ele dizia que não havia necessidade. E agora sim, tudo de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Então, ele é o cara que explica, ele não faz uma experiência por fazer. Ele tem pessoas, estudiosos que o ajudam. Ele pesquisa, ele e a sua esposa. Então, vocês vão ter que ler essa página 64, 65, 66 e 67 para saber o que aconteceu nessa entrevista feita pelo Matsuura, tá? Matsuura. Então, você tem que ler, isso é uma entrevista. Aí vem aqui mais 4 perguntinhas. Nós agora temos um total de 9 perguntas. Tínhamos 3, mais 2 e agora mais 4. Para serem copiadas também no seu caderno e respondidas no seu caderno de caneta azul. Lá na página 68 e 69 vai estar falando exatamente sobre essa entrevista. Logo no retângulo amarelo fala: a entrevista pode ser oral ou escrita, sendo composta de uma introdução, que dá informação ao leitor sobre o entrevistador, sobre o entrevistado e sobre o que será apresentado, e uma sequência de perguntas e respostas. Vocês irão ver que logo no começo ele fala, o tema. Aí tem aqui a nossa linha fina, quando fala Iberê Tenório conta como vídeos na internet podem revolucionar o aprendizado, Então ele vai falando
toda a importância dessa dinâmica dos vídeos dele. Ele fala dos assuntos científicos, como é que é o feedback, né? O que é o feedback, o retorno dessa audiência que ele tem. E aqui tá falando logo no comecinho que o youtuber Iberê Tenório, do canal Manual do Mundo, em palestra durante o 3º dia da 4ª Bienal do Livro na cidade de São Paulo, em 2016, foi quando foi feita essa entrevista, tá? E também a gente tem que saber que a internet tem que ser algo limitado, né? Como assim limitado? Então, eu vou falar democrático. Você não tem que ficar 24 horas ligado nas redes sociais, elas são importantes. Aí vem várias perguntas sobre a entrevista que você leu. Então eu digo sempre, ó, nada de preguiça de assistir a Raquel falando aqui, né? Às vezes são só 10 minutos, 11, 12, estourando. Então você escuta o que eu falo, que é para te orientar mais na sua manhã, lê a entrevista todinha, porque as perguntas são sobre a entrevista. Se você não ler a entrevista, você não vai saber responder. Por exemplo, qual é a finalidade da introdução em uma entrevista? Aí tá aqui, apresentar informações sobre o entrevistado e o assunto que será abordado na entrevista. Vocês sabem que começa lendo o retângulo amarelinho, porque às vezes aqui está várias respostas da mesma página. No retângulo amarelo ainda fala assim, pode apresentar marcas próprias à oralidade e registro formal ou informal, dependendo da intenção da publicação. Pode ser uma linguagem formal, aquela que tem que ter palavras bem diretas, né? Não pode ter muitas gírias. E a informal, que é uma linguagem acessível. E ele fala assim, dependendo da intenção da publicação, do veículo em que é publicado e do público-alvo. Ela pode ser veiculada em jornais, revistas, internet, televisão, rádios, blogs e etc. Que recurso foi utilizado na entrevista lida para diferenciar as perguntas das respostas? As perguntas são destacadas como? Em negrito. Isso, vocês vão ver que não tem pergunta 1, tem letra A, mas ela está em negrito. E as respostas na letrinha simples. Então, negrita só destaca aí das perguntas. Qual foi o evento que o Tenório participou, né? Foi, olha aqui o meu inglês, né? O IRID Festival Brasil 2016. E qual a opinião do Iberê sobre participar desse evento? Ele fala lá o que ele achava, né? O Iberê acredita que é um reconhecimento do que ele e sua esposa estão fazendo, um trabalho inovador. Por isso que eles foram convidados para a Bienal, né? Porque eles fazem um trabalho inovador. E eu, Raquelzinha, aqui acho muito show o Manual do Mundo. Iberê quer explorar um jeito novo de aprender e ensinar, uma maneira bem diferente, né? Ele afirma que nos vídeos existe uma liberdade que não há na escola, isso é verdade. É possível ver o que se quer, na hora que se quer, e no nível apropriado. Ele também considera a linguagem dos vídeos diferente e que os livros escolares estão longe da realidade dos alunos. O que Iberê fala é verdade, viu, gente? É verdade mesmo. Então ele vai ali no dia a dia, na cozinha, é nas receitas, é nas mágicas que ele faz, é nos exemplos que ele dá, quem ele leva para participar com ele no grupo e a sua esposa, que está sempre com ele. Quem fez as perguntas nessa entrevista? Eu já falei que foi Sérgio Matsura e fala lá de que o jornal Irena, jornal O Globo. Quem é o entrevistado? Já falei para vocês. Qual é o assunto abordado nessa entrevista? O que eles abordaram a entrevista todinha? O canal chamado Manual do Mundo. Lembrando que você vai ver aqui no texto, várias vezes na entrevista, Manual do Mundo está sempre entre aspas e com letras maiúsculas, porque é o nome, né, do canal dele. Tá sempre assim. Como é que é o site dele? Ele fala, né, com vídeos educativos, tem receitas culinárias, mágicas, principalmente experiência científica. Não é um canal qualquer. Ele tem assim, ó, assuntos diversos que prendem a atenção de criancinha, de adolescente, papai, de mamãe, professores, cientistas, cozinheiros. Na cozinha, o cara mexe com tudo. E ele teve a ideia com a popularização do YouTube e das câmeras. Ele fala que foi exatamente em 2008 que ele começou, né, tudo isso. E ele acha o quê? Que é algo fácil de entender, é possível fazer em casa e é interessante. Então, normalmente, todas as ideias que ele dá, aquelas ideias malucas, que você fica assim, pelo menos eu fico assim, de queixo caído. Ele dá materiais simples, né? E tem algum experimento de um cientista que ele fala lá, que é do Benjamin Franklin, né? Que de repente vocês vão ler mais isso. Então,
É um assunto fácil, conforme já falei. Se você nunca acessou o Manual do Mundo, acesse que você vai gostar. Responda todas as perguntinhas do livro, da página 68 e 69, e todas as questões que eu pedi para copiar no caderno, que são um total de 9. Manda para mim. Um cheiro, um abraço. Amanhã, dia 11, é dia do estudante. E uma outra data muito importante também, tá certo? Então, um beijo, um abraço. Fique com Deus e tchau, tchau.